Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com Cultura. Oi, tudo bem? Tá começando agora a videoaula Tudo Vira Podcast. Esse projeto foi contemplado pelo edital número 2 de 2021 e patrocinado pela Lei Aldir Blanc no município de Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Foi através do concurso público Cultura e Campus Conectado para fomento a atividades artístico-culturais em Campos, no contexto emergencial para o setor cultural no período da pandemia de Covid-19. O minicurso intitulado Tudo Vira Podcast consiste em uma videoaula que se tornará um videocast e um podcast e ficará disponível no canal Tudo Vira Podcast no YouTube, Spotify e Google Podcast. Essa proposta é voltada principalmente, mas não só, para atores da cultura das mais diversas áreas e faixa etárias que se interessem em fazer o registro do seu tema de trabalho nesse formato de mídia que vem crescendo cada vez mais e se tornando uma tendência de baixo custo, acessível e muito eficiente à comunicação nos últimos anos. Nosso objetivo é ampliar o acesso aos métodos de criação de podcast através da realização desse curso, que será ministrado por mim, Priscila Castro. Eu sou produtora audiovisual e vou te mostrar as principais etapas da produção de podcast. Esse projeto também pode ser acompanhado pelo Instagram, @tudovirapodcast. Nós vamos conversar sobre o que é um podcast, a história do podcast no Brasil e como o mercado esteve movimentado durante a pandemia. Vamos falar também sobre os tipos e formatos de podcast, trazendo exemplos. Também vamos falar sobre pré-produção, produção na prática, além de dicas e cuidados técnicos na hora da gravação, edição, publicação, monetização e como conquistar assinantes. Mas afinal, o que é um podcast? A junção de pod personal on demand, que significa acesso livre em plataformas de transmissão ao vivo, onde você pode ouvir e pausar e retomar de onde parou. Antigamente só era possível escutar seus programas de rádio de forma ao vivo, e você só tinha acesso a esse conteúdo no dia da reprise. Retomando, a junção de pod com cast, de broadcast, que é a transmissão, permite a radiodifusão, ou seja, a transmissão simultânea para diversos espectadores. O podcast, como é conhecido, esse arquivo de áudio digital, é disponibilizado na internet. Normalmente em série. É indicado se ter no mínimo 3 episódios gravados antes de começar a publicar. Lembre-se que seus episódios podem ser notificados a seus assinantes e até mesmo compartilhados em canais diretos, como grupos de assinantes e plataformas de apoio financeiro.
Como um exemplo de plataforma de apoio financeiro, trouxemos o Apoie-se e o Benfeitoria, que são mecanismos de financiamento coletivo para projetos autorais. Lembrando que os podcasts são parecidos com os antigos programas de rádio comunitária, onde se abordavam temáticas diversas, com entrevistas, enquetes e participação da audiência. Os podcasts podem ser ouvidos no celular, no computador ou na Smart TV. Essa mídia é dedicada a pautas educativas, científicas, comunitárias, culturais, esportivas, religiosas, voltadas para movimentos sociais e tudo vira podcast. Agora vamos falar sobre a linha temporal do podcast aqui no Brasil. O primeiro podcast foi lançado no dia 21 de outubro de 2004 pelo podcaster Rodrigo Medeiros, do Digital Minds. Esse podcast é sobre tecnologia. E somente 4 anos depois foi idealizado o prêmio de melhor podcast no Brasil pelo podcaster Ed Silva. E em pesquisa realizada pela Globo e o Ibope, 57% dos brasileiros estavam consumindo essa mídia entre 2020 e 2021. Os podcasts são difusores de informações de interesse público. Pode ser em formato jornalístico, científico, tendo entrevistas, contação de histórias, podendo adotar uma linguagem informal também, o que possibilita um relacionamento mais próximo com o público, viabilizando uma voz ativa. O modo de falar e os jargões também são características do locutor, e isso atrai a sua audiência. As plataformas mais utilizadas aqui no Brasil são Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, YouTube, SoundCloud e Spotify. Quais formatos vamos apresentar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o narrativo, o informativo e o bate-papo. E o que é o podcast narrativo? O podcast narrativo é onde o narrador conta uma história. Essa história pode ser real ou fictícia, de forma ensaiada ou espontânea. Fica a escolha do seu locutor. Já o formato informativo tem o objetivo de dar informações, ele funciona como um noticiário. E o bate-papo é uma forma de conversa. O ideal é ser algo espontâneo, que seja um bate-papo mesmo ou uma entrevista. Como exemplo, trouxemos 3 podcasts narrativos. O primeiro é o Projeto Humanos, que é um podcast dedicado exclusivamente a narrar histórias reais, como o caso Evandro, que ficou conhecido em 1992 como As Bruxas de Guaratuba. Ele está disponível no Spotify e no YouTube. No início da década de 90, várias crianças desapareceram no estado do Paraná. Essa é a história de um destes casos. Guaratuba, litoral do Paraná, 1992. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui, local exato que o pai de santo Oswaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Diógenes é tio do menino Evandro. Bem, em primeiro lugar, a pessoa que levantou todo o caso, não é isso? a polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Um caso criminal que durou mais de 20 anos. O que chama a atenção nas confissões é a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos três. Cortou a mão, cortou outra mão, a orelha. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. O segundo é o Era Uma, que é dedicado à contação de histórias infantis. Esse projeto intenciona a redução de telas para crianças através do áudio digital. Era uma. Quem quer ouvir história, quando chegou a hora. Era uma conta, o pescador
e a sua esposa. Era uma vez um casal. Ele era pescador, ela costureira. Moravam em uma casinha pequena e simples. Apesar da pobreza, eram felizes e agradeciam por ter o que vestir e o que comer. Todos os dias, ao sol nascer, o pescador saía de sua choupana, subia em uma pedra à beira-mar e lançava seu anzol na água. Passava horas e horas agachado, de cócoras, segurando a sua vara de pesca, esperando que algum peixe mordesse a isca. Quando sentia o puxão na linha, sorria e comemorava. Peguei! Peguei! Deixe-me ver o tamanho do meu almoço. Depois de conferir, punha o peixe em um cesto e voltava assobiando para casa, onde sua amada esposa o esperava. Juntos, cozinhavam conversando sobre como tinha sido a pescaria e relembravam os dias de maiores peixes. O Não Inviabilize é um podcast de contação de histórias reais, na maioria, com histórias de afetos, ciladas e suspense. Os ouvintes podem participar enviando histórias por e-mail. Oi, gente! Agora mais profissional do que nunca. Estamos aí em todas as plataformas de podcast. Eu sou Deia Freitas, esse é o canal Não Inviabilize e hoje eu trago para vocês mais um podcast do canal. Quem já me conhece lá do Telegram, já conhece as histórias e agora eu tô aqui gravando num estúdio. Eu tenho até um cara da técnica chamado Marco que tá aqui me ajudando. E eu tô nervosa, óbvio, né? Primeira vez que eu tô fazendo isso profissionalmente, mas vamos de história. Seja um assinante do nosso canal, super baratinho, você ajuda o canal. Agora eu tô aqui gravando num estúdio super chique, então, né, pra eu conseguir manter, você tem que fazer essa assinatura. Então vai lá, assina, tem o Apoie-se, eu vou deixar o endereço aqui, o link do Apoie-se certinho, então é apoie.se/não inviabilize, mas eu vou deixar aqui certinho todas as redes, todas as formas de você colaborar, e aí você, sendo assinante, você pode mandar o áudio do que você achou da história, do conselho que você tem para a pessoa que escreveu pra gente, e a gente vai colocar ali no final, tá? Então, assine. Como um exemplo de podcast informativo, trouxemos o Café da Manhã, que é mantido pela Folha de São Paulo em parceria com o Spotify. A editora do podcast prepara os principais assuntos do momento para serem postados nas primeiras horas do dia, de segunda a sexta-feira. Esse estilo de podcast jornalístico foi inserido nos principais meios de produção do nosso país. 1º de janeiro de 2019. Você já deve ter visto os fogos, festejado, tomado umas e talvez nessa manhã de feriado esteja com aquela ressaquinha. Então toma aí o seu remédio de dor de cabeça, bebe bastante água e ouve só isso aqui. Eu sou o Rodrigo Vizeu. E eu sou a Magê Flores. E estreia hoje o Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia. Uma produção da Folha de São Paulo e do Spotify. A ideia é a seguinte: de segunda a sexta, bem cedinho, você vai ouvir de uma forma simples e direto ao ponto o fundamental sobre os assuntos do momento, no Brasil e no mundo. Nosso plano não é ocupar o precioso tempo dos seus fones de ouvido só com um resumo das notícias. Em vez disso, a gente vai escolher um assunto quente para discutir, analisar, sempre com a participação dos jornalistas da Folha, de especialistas ou mesmo com entrevistas com os personagens da notícia. Não, mais uma vez eu acho que até foi longa, né? Foi 1 hora só, não? 1h30. 1h30, olha só. Calma que não vai ser nada tão longo assim. A ideia é ficar entre 10 e 20 minutos. Aquele tempo ideal enquanto você se levanta. Agora vamos falar sobre o formato bate-papo. O Mano a Mano é um podcast em formato de bate-papo com roteiro jornalístico. A apresentação é do rapper Mano Brown, que se lançou nessa parceria com o Spotify e já bateu um papo mano a mano com Carol Conká, Djamila Ribeiro e Lula. Salve rapa, salve massa, esse é o podcast Mano a Mano, original Spotify.
Toda quinta-feira estaremos aqui ampliando a visão e o debate, hein? Dá pra baixar, ouvir de graça, só chegar. A ideia do podcast Mano a Mano, trazer diversidade de ideias e pensamentos, morou? Com um convidado diferente, controverso, amado, odiado, vocês decidem. E aqui, cérebro, braço, coração, Semaia Oliveira, dando aquele apoio pro Mano Brown, aquele suporte. Muito obrigado. Salve, salve, gente. É um prazerzão estar aqui. Pra mim, sem palavras. Muito obrigada pela confiança. Estamos aqui com nada mais, nada menos que Carol com K. Tá bom pra vocês? Olá. E aí, Brau, beleza? Certo, tô muito Carol. grata de estar aqui. Opa, satisfação. Grato por ter aceito o convite. Carol com K. Quantos anos você tem, Carol? 35. 35. Porra, eu com 35 eu tava quase louco. Lembro bem dessa fase. Você nasceu onde, Carol? Nasci em Curitiba, no Alto Boqueirão. Agora vamos falar sobre a estrutura e o planejamento do podcast. Nessa etapa, vamos mostrar partes da pré-produção. Em primeiro lugar, defina um título. Escolha um nome para o seu projeto. Em segundo lugar, defina o público que deseja se comunicar. Em terceiro, escolha o formato de podcast, seja ele narrativo, informativo ou bate-papo, como apresentamos aqui. Também defina a duração do seu podcast. A duração está relacionada ao formato do seu podcast. Pesquise locais de gravação, faça uma lista de equipamentos, programas e aplicativos necessários para gravar o seu primeiro programa. Esse piloto será o seu programa de apresentação. É nele que você vai apresentar a proposta e os objetivos do seu programa. E defina uma ferramenta de gravação. Utilize aplicativos ou programas online para te auxiliar. Agora vamos falar sobre roteiro. Nessa etapa, é importante ter definido o seu público de interação e como o seu programa será gravado. Por isso, antes de começar, é preciso definir se ele será gravado como áudio ou como áudio e vídeo, tendo áudio e imagem. Essa etapa está relacionada à possibilidade de ter o seu projeto compartilhado em plataformas de áudio e vídeo, como o Spotify, que é áudio, e vídeo, o YouTube. Agora, o Spotify também está lançando a opção de postar o seu vídeo. Tendo definido o formato, vamos falar sobre etapas do cronograma de execução do roteiro. Elabore um cronograma de pautas, temas definidos para cada programa. Pesquise convidados, tenha a participação dos seus assinantes, reserve um espaço para essa interação. Escolha o local, dia e hora da gravação. 4. Reúna equipamentos, agende sua gravação, monte um acervo de músicas e efeitos sonoros que expressem o tema definido. Elabore um modelo para os créditos técnicos, reserve um espaço para a participação dos seus assinantes. Escolha as plataformas de divulgação e compartilhamento do podcast e crie uma conta nelas. Chegou o momento de colocar a mão na massa, ou nos equipamentos. Para gravar um podcast, algumas ferramentas são necessárias para começar a sua gravação ou transmissão ao vivo. Tenha à mão 2 equipamentos fundamentais para tirar a sua ideia do roteiro e começar a gravar. Um é o fone de ouvido, seja ele profissional ou do seu próprio celular. E um aparelho de gravação. Ele pode ser usado no seu smartphone, iPhone ou no computador. Certifique-se de conferir se os microfones estão acoplados aos aparelhos de gravação. Existem programas de gravação de áudio gratuitos e disponíveis no celular ou no computador. A maioria dos celulares já vem com um gravador de voz nativo, ou seja, ele faz parte do pacote inicial de programas instalados de fábrica. E mesmo não havendo um gravador de voz, é possível baixar na loja de aplicativos do seu celular. E o que é importante na captação de áudio? Prezar pela qualidade sonora, utilizar microfones, escolher um ambiente de gravação que seja silencioso e lembre-se de testar o eco antes de começar a gravação.
Mantenha uma distância adequada do microfone, grave com seu celular ou computador, depois transfira para um aplicativo ou programa de edição. Assim, você vai poder corrigir possíveis erros da gravação e inserir uma música de fundo, além dos efeitos sonoros, antes de exportar e publicar. Antes de gravar, repasse algumas regras básicas. Enquanto uma pessoa fala, é importante as outras ficarem em absoluto silêncio e com seus microfones desligados. Isso parece fácil, mas durante a nossa fala cotidiana, criamos vícios de linguagem e emitimos sons que expressam sentimentos. Por isso, durante a gravação, vamos combinar de usar mímicas e gestos. Após a captação e registro do áudio, é possível manipulá-lo através das ferramentas disponíveis no seu aparelho de edição. Procure estações de trabalho com a função edição de áudio. Chegamos a mais um momento esperado da nossa videoaula, onde vamos falar sobre os aplicativos e programas de edição. Em primeiro lugar, o Anchor, que é uma plataforma de gravação e edição de podcast do Spotify. Ele permite a gravação de até 4 microfones, ou seja, 4 participantes ou 4 apresentadores. Já o Audacity é um programa de edição de áudio profissional para computadores. Ele permite a correção de possíveis ruídos do microfone ou do ambiente. E o Adobe Audition também é um programa de edição profissional onde é permitido corrigir ruídos de microfone ou do ambiente e até mesmo gravar o seu podcast. Você também encontra suporte na edição de áudio e de imagem nas seguintes plataformas: SoundCloud, que é um site agregador de podcasts e de artistas sonoros, onde também é possível editar a sua mídia. Já o YouTube permite editar o áudio e a imagem da sua gravação no estúdio YouTube. Agora vamos falar sobre conceitos básicos da edição de áudio. Ao utilizar programas de manipulação do áudio, é importante ressaltar alguns conceitos e palavras-chave, como gain, que é o volume, que é uma ferramenta de amplificação do áudio original e controle desse volume. Timeline, ou linha do tempo, é ela que permite a visualização do seu áudio em segundos ou minutos. Play, pause, stop, record são ferramentas de reprodução e de gravação. Cortar, delete são ferramentas de edição básica para corte. Copiar e colar são ferramentas universais de cópia e cola. Transição é um efeito de edição para suavizar cortes bruscos do áudio. E redução de ruído, que é responsável por eliminar os ruídos do ambiente e do microfone. Agora vamos falar sobre publicação e monetização. Em primeiro lugar, priorize plataformas de publicação que possibilitem um retorno financeiro, como Apple Podcast, Deezer, YouTube, SoundCloud e Spotify. Publique também em outras diversas plataformas. Use títulos simples e palavras-chave para direcionar o filtro do seu público. Acompanhe sua audiência e rendimentos pelo Spotify Ads. Comece a monetizar o seu podcast e a converter a sua audiência em patrocínios e apoios. Tenha em mente que o seu conteúdo vale muito. O seu capital cultural está aliado ao seu conteúdo. Você faz parte da obra. Por isso, a melhor maneira de começar é criando o seu canal de assinaturas mensais. Isso possibilita a participação efetiva da sua audiência. Fidelize o seu público e monte um plano de divulgação. Faça outros formatos do seu podcast. Crie infoprodutos, como vídeos curtos para YouTube, vídeos curtos para Instagram e publicações dos temas abordados, sejam elas programadas ou não, com gráficos ou não.
chegamos ao final da nossa videoaula de introdução ao áudio digital em formato do podcast. Se você tem interesse em ver na prática como se edita um podcast, acesse a nossa pasta de conteúdos complementares. Eu sou Priscila Castro, produtora audiovisual. Obrigada por acompanhar a nossa videoaula. Até a próxima!
Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com Cultura.